Bem-vindos ao Tudo é Economia. Neste período de dificuldades, os contabilistas são uma ajuda decisiva, sobretudo para as pequenas e médias empresas, no recurso aos apoios do Estado. Para além das estatísticas, tem uma noção mais próxima, mais exata das tesourarias das empresas e dos rombos provocados por mais esta crise. É a nossa convidada, Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bem-vinda ao Tudo é Economia. Qual é o retrato que faz neste momento da situação das empresas? Muito boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu faço neste momento um retrato das empresas, que as empresas estão a fazer um esforço enorme para sobreviverem e para ultrapassarem esta crise, mantendo aquilo porque se esforçaram, que é mantendo os postos de trabalho, tentando equilibrar aquilo que foram os investimentos que fizeram. E a prova disso é que, em termos de receita, em termos daquilo que tem sido a arrecadação de receita, tudo aquilo que os empresários têm feito como grande esforço tem sido muito positivo. Têm conseguido cumprir os seus planos prestacionais, têm conseguido, aliás, o incumprimento é muito pequeno, portanto é quase irrisório, o que significa que estão a fazer um esforço e uma tentativa de dar continuidade àquilo que era a sua atividade normal. Isto de uma maneira geral, há setores eventualmente onde mais isso preocupantes. Será menos verdade, imagino, por exemplo, a restauração, o turismo. Claro, há setores específicos que de facto sofreram muito mais, mas que ainda assim sentiram agora, no mês de julho e agosto, alguns a preocupação que se tem neste momento, que é saber como é que as empresas vão conseguir ter o segundo fôlego, não é? Tal como é a segunda vaga agora da pandemia, também é o segundo fôlego económico que vai ser necessário para conseguir equilibrar agora até ao final do ano, eu diria até março, abril do próximo ano. Portanto, temos mais 6 meses pela frente muito difíceis para alguns setores de atividade, tudo o que é ligado ao turismo, eventos, tudo o que são organizações desse tipo de empresarial que não tem qualquer tipo de possibilidade de voltar a ter a sua atividade normalizada e, portanto, esses claramente não terão qualquer hipótese de recuperar. Agora, as outras empresas, que também têm um peso bastante grande, estão a tentar sobreviver de uma forma equilibrada, cumprir as suas obrigações e É muito isso disso que se trata agora, é tentar positivo. sobreviver mais do que tentar grandes sobreviver. estratégias? É. Eu acho que neste momento o foco é esse, tentar sobreviver, manter o emprego, manter aquilo que se acreditou, não destruir aquilo que se fez. Mesmo a nível do turismo, aquilo que eu sinto quando falo com muitos empresários desta área é que não querem estragar os investimentos que fizeram, indo para insolvências, falências, querem tentar manter e sobreviver-se, manter-se à tona, até conseguir passar estes próximos 6 meses. Depois será uma nova realidade. Já olhamos para ela. Até agora, não sei se tem alguns números no que diz respeito a falências, ou seja, ao desaparecimento de empresas desde o início da pandemia. Não é muito significativo e claro que há algumas a fechar. Eu acho que agora este último trimestre do ano vão haver mais empresas pelo menos a ir para a parte da insolvência mais voluntária ou mesmo encerrarem, fazer um despedimento coletivo e encerrarem as suas atividades e vai ser mais significativo neste último trimestre. Não tem sido tão significativo e a realidade que temos é ainda empresas a constituírem-se. Portanto, há aqui sinais, uns positivos, outros negativos, que se vão equilibrando de alguma forma. Agora, estes setores têm que se perceber, e a economia, o governo tem que perceber que não vão ter qualquer hipótese de sobreviver sozinhos até março do próximo ano. E março já é uma perspectiva muito positiva de que o que venha a partir de março permita retomar e haver o tal crescimento tão necessário. Portanto, A nível de postos de trabalho, os contabilistas também tratam da papelada relativa ao IRS, aos descontos para a Segurança Social, portanto também têm uma noção do volume, enfim, em relação às empresas. Os números que nós vemos do INE não impressionam muito perante a dimensão e a percepção que nós temos da crise. Uma taxa de desemprego em torno dos 8%. Por outro lado, estatisticamente, olhando para os inativos, a coisa ronda aos 15%. Qual é
algures a realidade, a percepção que têm Bom, os da questão do desemprego? os contabilistas estão nas empresas, não é? Portanto, são aqueles que têm, no fundo, a maior percepção daquilo que se passa. Aliás, um bocadinho daquilo que foi possível conseguir-se, com muita coragem dos empresários, mas com muita ajuda dos contabilistas para chegarem ao ponto em que chegaram hoje, com o equilíbrio financeiro, com conseguir cumprir as suas obrigações, porque não cumprir obrigações e arrastá-las e afastá-las para depois é, de facto, uma situação que depois leva as empresas a situações piores. E, portanto, esse equilíbrio foi muito com a ajuda dos contabilistas que se conseguiu. Quanto ao desemprego, eu acho que há aqui uma realidade que é aquela que estava a dizer, há um esforço enorme das empresas para manterem o emprego. E isso é louvável naquilo que tem sido um percurso difícil, É sem porque é termos... condição para recorrerem ao apoio do Estado em muitos casos, não é? Mas também não é difícil as empresas enviar ou terem um despedimento coletivo e é-lhes muito mais fácil não terem que garantir postos de trabalho. Portanto, também é um ato de coragem para as empresas nesta altura optarem por recorrer aos apoios, manter os postos de trabalho e não irem pelo caminho mais fácil que é o despedimento. Portanto, aqui temos que as empresas têm tido um comportamento muito positivo face a tudo aquilo que têm passado. E isso é muito positivo. Agora, se vão conseguir um próximo trimestre, eu já tenho muitas dúvidas. Eu acho que claramente o próximo trimestre vai ser o mais duro. Vai ser aquele que vai testar mais as empresas, que vai pôr todas as capacidades da empresa, nomeadamente o resto das disponibilidades de tesouraria à prova. Não é? E, portanto, vai depender muito dos apoios que vão existir, que já os conhecemos, já sabemos quais são, não sei se serão suficientes, principalmente para as áreas e para os setores que estão realmente numa situação mais difícil. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que cheguem os apoios. Claro que este equilíbrio é difícil entre ajudar empresas a sobreviver ou não, porque são empresas que podem não ter mesmo já sustentabilidade e meios de resistir. Portanto, o dinheiro que possa vir do Estado pode ser dinheiro que depois, no fundo, não vai ter a consequência desejada, mas acredito que vão ter que existir muito mais apoios para estes setores. Ou seja, o que está a dizer é que os apoios do Estado até agora não são suficientes? Nunca são suficientes nesta fase. Vamos lá ver tudo aquilo que uma empresa deixou de ter. Imagino que numa empresa que de repente de um dia para o outro deixa de faturar com os seus custos fixos a mantê-los. Portanto, tudo aquilo que exista de apoios nunca é suficiente. Mas claro que o Estado também não pode dar tudo, nem tem capacidade para dar tudo. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que as empresas vão dar de retorno e aquilo que o Estado pode ajudar. Não tenho dúvida que os apoios atuais não chegam para estes setores mais debilitados, para o turismo, para os eventos, para aqueles que não vão ter qualquer hipótese de faturar, de se manter durante 6 meses seguidos, a partir de, se calhar, de outubro. Portanto, a esses eu não tenho dúvida que os apoios que temos atualmente não chegam. E desse ponto de vista, o que é que propunham? Se é que eu acho que se pode voltar... E desse ponto de vista também, qual é o diálogo que tem tido com o Governo e a sensibilização que de alguma forma têm tentado fazer, dado-se que são uma classe que de facto está por dentro da realidade das empresas? Muito próxima. E aliás nós demonstramos e temos as provas nas nossas mãos e é isso que temos tentado fazer chegar ao Governo estas preocupações. Eu acho que claramente aquilo que já fizemos chegar é que estas empresas vão precisar de mais ajuda, vão precisar de injeções de dinheiro, não é só financiamento, não é só empurrar com moratórias para a frente, porque isso vai levar depois a uma incapacidade de retoma mais difícil quando chegar a esse ponto. Porque não é? muitas das ajudas, chamemos-lhe assim, e consideremos que são, passam por empréstimos, portanto, crédito às empresas, ou seja, não pagam agora, mas depois ficam com a fatura para mais tarde. Isto é eficiente, ou seja, é de facto uma ajuda ou é um problema acrescido que os empresários se podem estar a meter? É sempre um problema. Recorrer a crédito numa altura em que, para satisfazer necessidades de tesouraria, é sempre um problema. Porque quando uma coisa é crédito para investimento, outra coisa é crédito para necessidades de tesouraria. É claro que estamos a viver uma realidade que exigiu essa disponibilidade de créditos de financiamento até para disponibilidades de tesouraria. Mas não me parece a mim que seja a solução. Portanto, eu acho que a solução tem que passar por um equilíbrio de apostar em formação, utilizando os recursos que vêm da União Europeia, por exemplo, para manter os colaboradores destas empresas que não vão ter como estar ocupados durante estes 6 meses, a formarem-se, a criarem competências, e aí muitos dos recursos que vêm, incentivos que vêm da União Europeia, internos, que podem ser direcionados para aí e que podemos dar, inclusivamente, aproveitar esta crise para darmos um grande salto qualitativo naquilo que são as competências do turismo, das pessoas ligadas ao turismo. E acho que aqui o Estado tem um caminho enorme pela frente, que o pode aproveitar,
pagando e injetando dinheiro nas empresas com objetivos específicos de melhorar competências futuras. O Estado bateu-se por dinheiro a fundo perdido na Europa. Deveria ter a mesma receita para as empresas? Deveria ter a mesma receita para as empresas e vai ter a mesma receita. Aliás, aquilo que se prevê é haver uma quantidade grande de incentivos. Claro que nós não sabemos ainda as condições de todos eles e o que é que vão exigir em termos daquilo que as empresas têm que apresentar, mas com certeza que virão muitos também para ajudar precisamente a formação, a qualificação, que é algo que é muito preciso. E, portanto, num período de tempo em que já sabemos que há muitos trabalhadores que vão estar parados, eu acho que o melhor investimento que se pode fazer neste momento não é pagar-lhes para estar em casa, é pagar-lhes para terem formação para aumentar as suas qualificações. Já viu o que é? Nós tivemos imensa qualidade já em todos os colaboradores que hoje existem na área do turismo. Já viu o que é, nestes 6 meses, investir-se em formação e termos um upgrade enorme em termos de qualidade? O que isso pode significar para o país em termos futuros, no turismo, nestas áreas todas, quer a nível da hotelaria, da restauração, eventos também, profissionalizar, trazer mais campanhas ou mais formação de marketing, profissionais certos às empresas para poderem reinventar-se. Acho que temos aqui um manancial enorme para que as empresas aproveitem os tempos que não conseguem trabalhar, porque há muitas empresas que não vão ter possibilidade de estar abertas, como estavam, de ter todos os seus trabalhadores ocupados e, portanto, temos aqui uma oportunidade muito grande de aproveitar os dinheiros que o Estado possa e traga para a economia para ajudar as empresas, para trazer um aumento considerável das competências. É isso que eu espero que exista nestes 6 meses que se avizinham difíceis. Este apoio extraordinário à retoma terá, naturalmente, e compreende-se, menos adesão do que teve o layoff simplificado, no sentido em que também muitas empresas, entretanto, retomaram a sua atividade, daí o nome apoio à retoma. Mas é o programa que serve às empresas? Também é. Ou fica aquém, ou seja, está muito relacionado ou está totalmente relacionado com a quebra de faturação? Está relacionado pela quebra sim. de faturação, não é? Está relacionado totalmente com a quebra de faturação, mas repare, são um conjunto de apoios, não só o da retoma, mas também o do incentivo do IFP, que estão paralelamente a ser concedidos às empresas por opção. Eu acho que são bons apoios. Um para aquelas empresas que já não precisam de continuar parcialmente em layoff e o do apoio à retoma, que é precisamente para quem continua parcialmente em layoff. Eu acho que são apoios muito positivos para as empresas que estão na expectativa desta retoma. O que eu não acho é que a partir de outubro todas estejam neste caminho da retoma, que era expectável quando se criaram estes apoios. Em julho, quando se criaram estes apoios, era expectável que houvesse a retoma e que estava-se a apostar na retoma. Mas acho que neste momento já temos um cenário diferente em cima da mesa, em que a partir de outubro, provavelmente muitas das situações das empresas e dos setores mais débeis perante esta pandemia vão voltar a ter as mesmas dificuldades que tiveram. Não ficam fechados por obrigação legal, mas se calhar ficarão muito reduzidos em termos das suas atividades, porque não há procura, porque todos os consumidores vão estar mais retraídos na procura de um restaurante fechado, porque entretanto veio o mau tempo, já não podemos usar as esplanadas, enfim, uma série de situações que se aproveitou agora no verão, que quando o início, o outono e começarem a agravar-se as temperaturas, tudo isto vai deixar de ter procura. E, portanto, o próprio regresso da escola e, portanto, algumas obrigações que também impedem o lazer, não é? Também. Mas a escola também traz algum dinamismo à economia, portanto temos aí o equilíbrio. Alguma proximidade. Com alguma proximidade. Em meados de agosto denunciou pressões dos bancos sobre os contabilistas, nomeadamente para que prestassem falsas declarações no sentido de que justificassem quebras de faturação que permitissem às empresas chegar ao tal apoio. Nessa altura, disse que a Ordem dos Contabilistas já tinha recebido mais de uma centena de queixas. Entretanto, a situação continua ou, do vosso ponto de vista, foi resolvida? Não, infelizmente continua e era uma das coisas que até com toda a força que a comunicação social deu em termos de transmissão de do que se estava a passar, eu achei que de facto haveria algum cuidado a partir daí, mas não foi isso que aconteceu. Continua a haver pressão, continuam-nos a chegar queixas, e nós já esta semana agora vai para o Ministério Público já a queixa, já temos concluída, e continuam a chegar muitas queixas de pressão. Agora, eu acho que é preciso percebermos um bocadinho o que é que está em causa aqui. O que está em causa aqui é, de facto, existirem regras para o acesso a estes financiamentos. Regras essas que foram criadas, podemos concordar com elas ou podemos não concordar, mas temos que as cumprir.
não é? Acima de tudo, com muito rigor. E a banca aqui está, muitas vezes, a incentivar os empresários e a dizer-lhes que estas regras não são relevantes e que só é importante ter a declaração do contabilista e que depois tudo será resolvido. E isto é uma mensagem errada, uma mensagem Os que não bancos rejeitaram transmite essa rigor. acusação. Os maiores bancos, pelo menos. Não sei se recusaram, não vi nenhum recusar diretamente. Portanto, aliás, foi um assunto que fugiram um bocadinho a isto e disseram que se houvesse provas que se provasse. Eles não fugiram. Vamos lá ver. Eu acho que isto... Portanto, também há a percepção de que não é propriamente uma ordem que vem de cima. Portanto, há a ver alguma coisa é ao nível dos balcões, é isso? Mas é muito generalizado, sabe? E isso é que me preocupa, porque o ser vulgarizada uma situação de incentivo à fraude, porque não deixa de ser, e a falsear declarações, e ser tão generalizado em todos os bancos leva-me, de facto, a suspeitar que pode não são só pessoas isoladas a fazê-lo e, portanto, isto tem que ter uma averiguação mais completa, mais profunda, porque não é aceitável que num período como este, em que os incentivos são direcionados especificamente para empresas que necessitam, que haja esta pressão, nomeadamente criar falsas expectativas aos empresários, que estas situações são possíveis quando não é verdade. E levará a problemas futuros para os próprios empresários. Por isso, eu acho que a figura do gestor de conta que está a pressionar o empresário, a dizer-lhe que não vai ter problema nenhum, só é preciso conseguir isso para ter acesso ao financiamento, é uma postura completamente errada, porque nós estamos a falar de dinheiros que têm garantias públicas, portanto, dinheiro público e coisas que... portanto, exatamente, dos contribuintes. E o que mais me custou nesta situação toda, e por isso trazê-la mais a público, foi de facto a pressão sobre empresários que estão desesperados, empresários que precisam de recorrer ao financiamento e que, com esta pressão, acabam por causar e pôr aqui em xeque os profissionais, que são profissionais que têm que ser rigorosos. A profissão de contabilista certificado é uma profissão de interesse público, acima de tudo, e que, portanto, independentemente disso, tem a sua ética e nunca pode, obviamente, falsificar qualquer tipo de declaração. Portanto, estão a criar um desentendimento até comercial entre o contabilista certificado e o empresário, desnecessariamente, para uma matéria que ainda por cima é grave, esse incentivo àquilo que querem que se faça. Mas, Paulo Franco, independentemente da pressão dos bancos, eu percebo, e a pressão dos bancos, quer dizer, concordo, enfim. Pois. Há também uma grande proximidade entre os contabilistas e os empresários. Estamos a falar, muitas vezes, de, como diziam os gato fedorento, nano, mini e microempresas. Claro que sim. Que há aí uma grande proximidade, muitas vezes até algumas relações de amizade. Que garantias temos nós que alguns contabilistas não martelam as contas desses clientes de forma a que essas empresas possam aceder às ajudas do Estado, independentemente da pressão que os bancos possam fazer? Bom, eu acho que nós só para ficar claro, eu dou um exemplo. Uma microempresa, por exemplo, tem 39% de quebra de faturação. Com um jeitinho, e estamos a falar de verbas pequenas, com um jeitinho no balanço, consegue ter 40% de quebra de faturação. Imagino que não seja um exercício muito complexo. Imagino eu que não sou contabilista. Não é possível, a faturação é real. Isto não é plausível, ou seja, isto não pode acontecer. Temos mesmo a garantia de que são tão idóneos os contabilistas? Têm que ser idóneos, eu acredito que sim, aliás, tenho que acreditar que sim, não é? Eu acho que os contabilistas são idóneos, não cedem a pressões e repara uma coisa, se cedem fazem muito mal, porque ajudarmos empresas e falsear ou alterar resultados para que os empresários consigam alguma coisa, não é ajudá-los. É precisamente levá-los a que caiam mais depressa. E eu acho que isso é uma mensagem que a Ordem tem passado muito aos contabilistas certificados, naquilo que é a pressão que sofrem, e é pensarmos exatamente isso. Eu hoje ajudar uma empresa falseando resultados para que ela consiga atingir determinados fins, eu não estou a ajudá-la, eu estou a prejudicá-la, porque essa ajuda que parece que está a ser dada agora vai ser precisamente aquilo que vai levá-la a cair mais depressa, se calhar num processo de insolvência, porque não tinha condições para aquilo que está a recorrer. E isto tem que ser a maior percepção. Estamos a ajudar alguma empresa a salvar uma empresa que já não tinha salvação. Que já não tinha salvação, pelo menos por esse fim. Portanto, tem que ser realista. Eu acredito que os contabilistas são idóneos, aliás, tenho que acreditar. Aliás,
Aliás, neste período todo de pandemia, digo-lhe que é um orgulho enorme liderar esta profissão, que soube estar à altura E não tem queixas das dos grandes contabilistas, necessidades. dos vossos associados de Também alguma maneira? temos, claro que sim. Temos um conselho jurisdicional que tem a parte disciplinar que age sobre essas questões e, como em todas as profissões, obviamente que existem situações destas de sofrer pressões, se chegarem as queixas à ordem, são tratadas de forma muito exigente, E esse com universo aplicações de queixas de é sanções. relevante? Não é relevante. São Quer poucas. quantificar? Temos cerca de 900 queixas por ano, num universo de 71 mil contabilistas, acho que não é significativo, embora seja, obviamente não queríamos ter as 900 queixas, existem, e ainda bem que existem, porque é bom realmente que os contabilistas percebam que são o garante da prestação de contas, são o garante de uma sociedade, e por isso terem essa visão é extremamente importante. Agora, obviamente que caminhos e profissionais que escolhem caminhos menos corretos, existem sempre. Em todas as profissões. Em todas as profissões. Estaremos cá para os ajudar a irem pelo caminho certo e é isso que a Ordem quer. Mas não deixa de ser, e queria frisar aqui, que é um orgulho enorme, e volto a repetir aqui, liderar uma profissão que soube estar à altura desta pandemia, que tornou e fez-se quase como linha da frente, sem ser na parte da saúde, na ajuda aos empresários. Foi muito difícil ajudar empresários psicologicamente a ultrapassarem as barreiras da linha que tiveram que fechar. E agora esperamos, não é? Vamos estar outra vez a acompanhar os empresários, que mais uma vez vão ver em situações muito difíceis, e os contabilistas são o braço direito, o braço esquerdo, são os diretores, quem faz aconselhamento comercial, às vezes não sendo a sua área, muitas vezes também ajudam na sustentabilidade da informação que produzem. E isso é um papel, de facto, a sociedade tem reconhecido, o que é muito gratificante para todos os contabilistas, têm este papel e que sentir que nesta altura tiveram este papel tão importante trouxe realmente uma sensação de muito orgulho a todos os contabilistas. Portanto, deduzo pelas suas palavras que os escritórios de contabilidade também são empresas, não foram especialmente ou não estão a ser especialmente afetados por esta pandemia, enfim, até se poderá considerar um setor que tem beneficiado, da pandemia, porque no fundo teve trabalho acrescido. Teve trabalho acrescido, mas os contabilistas tiveram, houve comportamentos diferentes, não é? Houve contabilistas que perceberam que as empresas não conseguiam suportar mais custos para além das avanças normais e, portanto, fizeram muito serviço social, digamos assim, muito serviço de graça, gratuito para as empresas, para as acompanharem nestas alturas difíceis. Portanto, também houve aqui um sentido de serviço por parte dos contabilistas nesta altura. Aqueles que obviamente sentiram que junto aos seus clientes poderiam cobrar por estes serviços extras, fizeram-no também. Mas a maior parte dos contabilistas estiveram ao lado das empresas de forma completamente voluntária, gratuita, a passar tudo isto, cobrando as suas avanças que já cobravam, sem cobrar muito dinheiro extra. Portanto, eu acho que houve aqui também um sentido de Estado, um sentido de serviço público, que é muito importante em todas as profissões e que na dos contabilistas certificados... A recuperação das empresas também é importante para a profissão, não é? Também. Isto é tudo um ciclo, não é? Claro, obviamente. Estamos a falar, e como já referimos aqui, de muitas vezes de PMEs, portanto, pequenas, médias empresas. Disse aqui que os contabilistas são uma ajuda decisiva para o recurso aos apoios do Estado. Que maiores dificuldades é que os empresários enfrentam? Ou seja, que tipo de soluções? É a burocracia do Estado que emperra as coisas? Em que áreas é que essa ajuda, no fundo, se processa? Bom, primeiro porque isto foi tudo legislação nova, não é? Repare que fomos todos apanhados de surpresa, inclusivamente o próprio Estado, que teve que legislar em pouco tempo. Eu diria que no fim de julho tínhamos mais de 300 diplomas, todos eles relacionados com os apoios e com o Covid, e, portanto, tudo isto levou a que os empresários estivessem perante uma série e uma enormidade de fatores que tinham que decidir para tomar as melhores opções nos apoios. E isso foi extremamente difícil. O que é que faltou e o que é que correu menos bem nos apoios e em tudo aquilo que chegou?
a falta de rapidez, portanto, não foram tão céleres quanto se gostaria no início, portanto, ninguém estava preparado, a máquina do Estado não estava preparada, as empresas menos ainda para compreenderem tudo isto, e por isso, mais uma vez, aí os contabilistas tiveram esse papel de filtrarem toda a legislação que saía e fazerem-na chegar aos empresários para que os empresários pudessem tomar as melhores decisões. Por exemplo, este último grupo de incentivos, de apoios / incentivos, portanto, que são os variados meios que existem, foram dificílimos de compreender, porque tem muitas regras e muitos pormenores que o próprio empresário tem dificuldade em perceber qual é a melhor opção que pode fazer neste momento. E por isso, a orientação e a compreensão da legislação é o primeiro ponto para que os empresários possam escolher os melhores caminhos, em termos de apoios. Depois, a celeridade após a escolha com que esses apoios chegam às empresas. Hoje, já se aprendeu imenso, mesmo os próprios governantes, os ministérios, a máquina do Estado já aprendeu muito e estes apoios estão a chegar com uma rapidez diferente dos outros. Estão a ser tratados de uma forma muito mais célere e por isso já não estão a existir as complicações que existiram no princípio. Portanto, todos temos aprendido um bocadinho com as más experiências do início de um processo difícil. Descomplicou bastante. Não descomplicou em termos de legislação, porque compreender a legislação destes novos apoios é muito difícil. É muito complexo, porque cada uma tem as suas particularidades. Aqui existe redução de taxa contributiva, aqui no outro apoio só existe 50%, aqui só se aplica aos trabalhadores que tiveram em junho, no outro aplica-se aos trabalhadores que tiveram em média durante um tempo. Portanto, isto para os empresários é muito difícil perceber. Mas também se percebe que o que se tentou fazer foi criar apoios e necessidades diferentes consoante as situações em concreto. Agora, não é fácil perceber as particularidades todas que existem para os empresários fazerem as melhores escolhas. Inclusivamente, a Ordem desenvolveu um simulador para porem lá as características das empresas e sair qual é o apoio que têm para cada uma das situações, em teoria não, efetivo. Para que os empresários possam saber, aqui eu vou ter um apoio de 10.000 euros, aqui vou ter um apoio de 5.000 e vou fazer as escolhas. Acha que o Estado, nesta altura, na lógica do apoio às empresas, devia, de alguma forma, ter baixado alguns impostos sobre as empresas? Podia ter sido uma opção. O Estado baseou-se em dois tipos de apoios. O apoio vindo da Segurança Social, portanto, apoios diretamente relacionados com a Segurança Social e os financiamentos suportados e garantidos pelo Estado. Não optou por haver redução de impostos. Praticamente não existiu redução de impostos. Poderia ter sido um caminho que era seguido, não foi essa a opção. Agora, eu acho que ainda tem margem... Eu estou-lhe a pedir a sua opinião. Exato. Isto foi o que foi feito. Eu acho que havia margem para existir aqui alguma redução. Por exemplo, do IMI. Quer dizer, criaram-se moratórias para empréstimos, criaram-se suspensão de rendas e não houve aqui uma redução ou mesmo uma isenção de IMI para estas famílias específicas que estavam nessas circunstâncias. Acho que aqui poderia ter havido uma isenção direta, significa dinheiro no bolso dos contribuintes que estavam a passar por maiores necessidades. Também, em relação às empresas, claramente podiam ter existido sinais diferentes. Sinais de redução de alguns impostos, que só se vai refletir depois em 2021, se for em relação a 2020. Por exemplo, para as empresas que têm estas quebras de faturação, porque elas não tiveram qualquer incentivo a nível fiscal. Aliás, a parte da fiscalidade fechou-se muito nesta fase, não é? Nós vimos muito mais a Segurança Social, o Estado Social a avançar e muito pouco a parte relacionada com os impostos. Os impostos tiveram ali apenas planos prestacionais nos primeiros meses, que depois voltaram todos a cair e que já estão praticamente cumpridos os planos prestacionais de quase todas as empresas. O Jornal Press até está a preparar linhas de crédito para ajudar a pagar impostos, que é uma coisa... Exatamente. Que é uma coisa que veem com os olhos ou não? Não, claro que não. Acho que deviam ter existido mecanismos diretos naquilo que era a redução ou alguma isenção de impostos para este tipo específico de empresas. Paulo Franco, o nosso tempo voa. Queria ainda ouvi-lo nestes últimos minutos sobre a questão do salário mínimo nacional e à luz das dificuldades que vêm nas empresas. Como é que vê esta discussão em torno do eventual, aparentemente já decidido, falta decidir o valor do aumento do salário mínimo em 2021? Olha, isso é uma discussão muito difícil. Vou-lhe dar a minha opinião. Eu acho que o salário mínimo tem que aumentar.
Percebo que é um ano de muitas dificuldades, percebo que é um ano em que as empresas, principalmente aquelas que têm muitos trabalhadores com salário mínimo, são aquelas que são, se calhar, as mais fustigadas por esta pandemia e, portanto, estamos a falar de um equilíbrio muito difícil. Mas, claramente, aquilo que se percebeu também durante este período de pandemia é que os salários são o salário mínimo, há muitos trabalhadores com o salário mínimo e muitos trabalhadores a viver com esse valor. O que significa que estamos longe de ter aquilo que um país precisa em termos de sustentabilidade. Por isso, o aumento do salário mínimo é importantíssimo. Agora, é muito importante que haja e que exista uma proximidade entre a concertação social e que haja aqui um acordo muito firme entre as partes, porque as empresas estão débeis para isso e por isso tem que haver aqui alguma contrapartida. E percebo que é isso que está a dificultar um bocadinho o entendimento, porque, por esses dois fatores, tem que haver um equilíbrio. É importantíssimo que o salário mínimo aumente. É importantíssimo que o salário médio não se aproxime do salário mínimo, que é o que tem estado a acontecer nos últimos anos. E isso é muito preocupante a nível da economia. A economia portuguesa tem que dar o salto. Não é o momento, num momento de crise, para dar o salto, mas é o momento para se preparar o salto. Momentos de crise vêm ajudar a recuperações mais rápidas posteriormente. E claramente os salários em Portugal não são sustentáveis desta forma. E por isso as empresas têm que criar maior margem para pagar melhores salários, porque só desta forma é que a economia portuguesa vai ser sustentável. Não podemos continuar a sobreviver com salários mínimos deste valor. E por isso, apesar de ser muito difícil o equilíbrio entre as empresas que estão em piores situações, são aquelas que têm muitos trabalhadores, e esses trabalhadores com o salário mínimo, e sabemos que é difícil nesta altura, mas com algum tipo de equilíbrio em compensação do Estado. Por exemplo, claro que a taxa contributiva é aquela que é mais fácil haver aqui em termos de oferta ou contra-oferta para este aumento, mas, por exemplo, temos uma situação que não teve o efeito que era desejável, que são os fundos de compensação, que é 1% do salário, já significa alguma coisa, e que podem ser retirados e é uma legislação, é algo que não teve o resultado. A ideia foi muito boa, mas não tem o resultado para as empresas, que era expectável. E por isso não tem, é 1% de contribuição que poderia contribuir agora para equilibrar também o salário mínimo, entre outros, entre uma parte de redução ou de equilíbrio também da parte da taxa contributiva, que é sempre aquele custo mais difícil para as empresas, o custo mais elevado. Paula Franco, muito obrigado pela presença neste Tudo é Economia. Muito obrigada.